Eu vou falar um pouco. Oi, eu sou o Astrobot do PS5 e eu iria acompanhar vocês nessa jornada sobre prototipagem e a criação do protótipo até seu resultado final e o tipo do produto que é o console de videogame. De início, iremos entender o que é prototipagem. A prototipagem é um processo fundamental no desenvolvimento de produtos que envolve a criação de uma versão preliminar ou modelo de um produto. Esse modelo, chamado de protótipo, serve para testar e validar conceitos, ideias e funcionalidades antes da produção final. O objetivo principal da prototipagem é visualizar e testar um produto em suas fases iniciais. Isso permite identificar problemas, coletar feedback e fazer ajustes antes do lançamento final. Eu esqueci de ler uma coisinha. O processo geralmente envolve as seguintes etapas: definição do problema ou necessidade, criação do protótipo, testes com usuários e coleta de feedback e interação. Quais os tipos de protótipos? Protótipo de baixa fidelidade, que são modelos simples, como esboço em papel, que focam em ideias gerais e permitem feedback rápidos. Alta fidelidade, que são modelos digitais ou físicos que se assemelham ao produto final. E os funcionais, que são protótipos que operam como produto final, permitindo testes de desempenho e usabilidade. Os estéticos, que focam na aparência visual, sem necessariamente ter funcionalidade, usados para avaliar o design e a estética. Os interativos, que permitem a interação real com o usuário, simulando a experiência completa do produto. E os protótipos de papel, que são os wireframes, representações esquemáticas da estrutura com base nas necessidades. O que é e como funciona uma impressora 3D? Uma impressora 3D é uma máquina que cria objetos tridimensionais a partir de um modelo digital. O processo mais comum da impressão 3D é chamado de fabricação aditiva, que funciona da seguinte forma: modelo digital, que é o primeiro, um modelo 3D é criado em um software de design, que é o CAD, ou obtido de uma biblioteca online. O fatiamento, o modelo é fatiado em camadas usando um software específico que gera um arquivo que a impressora pode entender. A impressão. A impressora 3D deposita o material, geralmente de plástico, resina ou metal, camada por camada, seguindo o arquivo fatiado. A cada nova camada, o material é fundido ou solidificado até que esse objeto seja formado por completo. O acabamento, que após a impressão pode ser necessário realizar acabamentos, como lixar, pintar, para melhorar a aparência da impressão. Quais as possibilidades dos protótipos para a produção industrial? Os protótipos oferecem diversas possibilidades para a produção industrial, facilitando o desenvolvimento dos produtos de uma maneira mais eficiente. E aqui estão as principais possibilidades, que são a validação de ideias, que permitem testar conceitos e ideias antes da produção em massa, reduzindo os riscos de falhas. Testes de funcionalidade. Através de protótipos funcionais, é possível avaliar se o produto atende aos requisitos técnicos e de usabilidade. O feedback do usuário, que a prototipagem rápida possibilita coletar as opiniões dos usuários finais, ajudando a ajustar o design e as funcionalidades. Economia de custos, que é identificar os problemas nas fases iniciais para economizar o tempo e os recursos que serão gastos na produção. Aprimoramento do design, que permite alterar rapidamente sobre diferentes designs, levando a um produto final mais refinado e otimizado. E a simulação de produção de prototipagem, que pode ser usada para simular e planejar. O tipo de produto que foi escolhido para falar sobre a prototipagem foi o console de videogame da PlayStation 5, que a razão para a escolha desse produto foi por causa que o tema foi uma decisão muito interessante, pois o PS5 apresenta um grande avanço em termos de hardware, com capacidade para gráficos impressionantes, processamento rápido, o design e os desafios significativos da sua produção devido à demanda elevada e à escassez de componentes, abordam questões de acessibilidade no design dos jogos e possui uma base de fãs dedicados e apaixonados e possui formas diferentes. Pulei um pouquinho. O PlayStation 5 foi lançado no dia 12 de novembro de 2020, no Brasil. Ele chegou cerca de uma semana depois, no dia 19 de novembro de 2020, e o PS5 foi o primeiro console da Sony a ter duas versões diferentes logo em seu lançamento.
E o PS5 com leitor Blu-ray foi lançado no exterior com preço de R$ 499 em dólares. O console esteve em desenvolvimento por cerca de 31 meses e nesse período ele soltou de codinome Trinity para PS5 Pro. Essa imagem que tem dizendo é sobre uma imagem que vazou na época, que era o protótipo que estava sendo o desenvolvimento do PS5. A funcionalidade dele é desempenho gráfico avançado, possui uma GPU personalizada baseada na arquitetura RDNA 2 da AMD, permitindo suportes gráficos de alta qualidade, incluindo Ray Tracing e resolução de até 4K. SSD ultra rápido, reduzindo drasticamente os tempos de carregamento, DualSense Controller, proporcionando uma experiência sensorial mais rica, modos de desempenho e qualidade, priorizando a taxa de enquadro tridimensional, áudio tridimensional, interface de usuário intuitiva, suporte para VR e experiências sociais. A construção do protótipo do PS5 desenvolveu uma série de etapas complexas. A primeira fase foi a criação de esboços e modelos digitais sobre o protótipo, impressão 3D para criar protótipos físicos. Os softwares usados são sistema operacional, user interface, software de jogos, PlayStation Store, PlayStation Plus, PlayStation Remote Play e SDK, que é o Software Developing, que é sobre os usuários que podem desenvolver, seu próprio desenvolvedor. Os materiais utilizados são plástico, ABS para o corpo externo do PS5, alumínio, algumas partes internas para dissipar o calor, componentes eletrônicos como chips, circuitos integrados, SSD e outros, vidro, resina. Então é isso, hoje conseguimos compreender um pouco sobre a funcionalidade do PS5 e sobre a prototipagem. Obrigado pela atenção!